E se o Brasil, de uma hora para outra, pudesse adotar a lista de organizações terroristas de outras grandes nações? Pois é, uma nova proposta de emenda à Constituição quer fazer exatamente isso. A ideia é mudar as regras do jogo, de como o país lida com a segurança global, alinhando a nossa definição de terrorismo com a de parceiros internacionais-chave e de forma automática. Basicamente é isso. A proposta busca sincronizar a política de segurança do Brasil com a de 6 potências globais. Mas, na prática, o que isso significa e quais são os argumentos por trás de uma mudança tão grande? É isso que a gente vai detalhar agora. Para a gente entender bem o alcance dessa proposta, vamos passar por alguns pontos. Primeiro, o que ela é. Depois, o problema que ela diz resolver e a solução que ela oferece. Aí a gente vê os argumentos, o impacto que isso poderia ter e, no final, a grande questão que fica no ar. Então, para começar, é fundamental entender que a gente não está falando de uma lei comum, tá? É uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC. O objetivo é mexer na própria Constituição Federal, alterando as regras de como o Brasil classifica oficialmente os grupos terroristas. E para entender a justificativa da proposta, a gente precisa primeiro entender esse termo aqui, lacuna normativa. Pensa assim, é como se no grande manual de regras do país faltasse uma página específica para lidar com um problema. Essa falta de uma regra clara gera incerteza, e é exatamente isso que os defensores da PEC dizem que existe hoje na segurança nacional brasileira. Vamos então direto ao ponto central do problema. A proposta argumenta que existe essa tal lacuna normativa e que ela é bem significativa na estrutura de segurança nacional do Brasil. Olha só, hoje o Brasil já tem uma lei antiterrorismo, mas ela funciona meio que caso a caso. E os criadores da PEC argumentam que isso cria uma brecha. Sem o sistema automático, as investigações podem ser mais lentas, e o país acaba correndo o risco de virar um tipo de porto seguro para logística ou financiamento de grupos que o mundo inteiro já considera terroristas. Ok, esse é o problema apontado. E qual seria a solução, então? A ideia é criar um sistema de reconhecimento automático. Vamos ver os detalhes de como isso funcionaria na prática. A proposta não é criar uma lista brasileira do zero, não. A ideia é outra. Ela incorporaria direto as listas de terroristas desses 5 países e da União Europeia que, segundo o documento, são quem tem os sistemas de inteligência mais robustos e avançados. O mecanismo proposto é bem direto, sabe? É quase uma sincronização. Quando um desses parceiros atualiza a lista deles, incluindo ou tirando um grupo, essa mudança passa a valer aqui no Brasil na mesma hora em que for publicada. A lógica é manter o país sempre em dia com as ameaças que surgem lá fora. E qual seria o impacto logo de cara? Se essa PEC fosse aprovada hoje, por exemplo? O documento aponta que, de uma vez só, 127 organizações seriam classificadas como terroristas no Brasil, instantaneamente. E para esse número não ficar tão abstrato, a lista inclui grupos que, bom, todo mundo já ouviu falar. A Al-Qaeda, por exemplo, está na lista de todos os parceiros. Outros como ETA, Hezbollah, Sendero Luminoso também aparecem. Isso mostra que existe um consenso internacional bem grande sobre várias dessas organizações. Agora que a gente já entendeu o que e o como, vamos mergulhar no porquê. Quais são os argumentos centrais que o documento usa para justificar que essa solução específica é o melhor caminho? E claro, a primeira pergunta que surge, a mais óbvia, é sobre a soberania nacional. Afinal, adotar automaticamente as decisões de outros países, isso não enfraqueceria a autonomia do Brasil? Olha só que interessante. A proposta já prevê essa crítica e vira o argumento de ponta cabeça. O texto diz que a medida, na verdade, fortalece a soberania. Como assim? A lógica é que, ao usar a inteligência desses parceiros estratégicos, o Brasil estaria, na verdade, ampliando a sua própria capacidade de se proteger. E não é só a questão da soberania. Os defensores da PEC listam outros benefícios. Eles dizem que a medida finalmente colocaria em prática o repúdio ao terrorismo que já está na Constituição, alinhando o Brasil a padrões globais e facilitando a cooperação. Na prática, o resultado seria uma ação muito mais rápida, como poder bloquear bens de grupos designados de forma imediata. Saindo um pouco da parte jurídica, a proposta também fala dos resultados estratégicos, da visão macro. O que a aprovação significaria para a posição do Brasil no cenário mundial, segundo o documento? O argumento estratégico é que, ao adotar a PEC, o Brasil se mostraria um parceiro global mais confiável. Essa confiança, por sua vez, poderia fortalecer laços comerciais e diplomáticos, diminuir o risco de o país sofrer sanções internacionais e, no fim das contas, proteger melhor a população aqui dentro contra ameaças que vêm de fora. Certo.
Depois de passar por todos esses pontos, o que a gente tira disso tudo? Vamos juntar as peças e resumir os objetivos principais dessa proposta de emenda. Em essência, a proposta é vendida como um jeito de transformar um princípio que já está na Constituição, o repúdio ao terrorismo, em uma ferramenta de verdade, prática e alinhada com o resto do mundo. O objetivo é fechar uma brecha na lei, colocar o Brasil na mesma página de seus principais parceiros e, com isso, fortalecer tanto a segurança aqui dentro quanto a cooperação lá fora. E isso tudo nos leva a uma questão fundamental que vai muito além dessa proposta específica. O debate em torno dessa PEC, na verdade, joga luz sobre uma reflexão central para qualquer país hoje em dia. Qual é o equilíbrio ideal entre ter autonomia para criar suas próprias leis e a necessidade de cooperar e se alinhar diante de ameaças que simplesmente não respeitam fronteiras? Fica aí a reflexão.